Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Vamos orar então. Querido Deus, amado Pai, obrigada, Senhor, por esse dia tão maravilhoso. Obrigada por esse tempo aqui na Tua presença, no Santo dos Santos. Me reúno junto com os meus irmãos que estão ouvindo agora ou aqueles que ainda ouvirão em algum momento, Pai. Queremos consagrar esse momento, pedindo, Deus, que o Senhor venha acampar os Teus anjos ao redor de cada um nesse momento, que todas as vozes e ruídos nessa hora sejam silenciados pelo Teu Santo Espírito, para que possamos ser ministrados e recebermos a boa parte do Senhor. É em Teu nome, Jesus, que oramos, agradecemos, e esse devocional ele tem um único propósito, que é honrar e glorificar o Teu nome, Jesus. Amém e glórias a Ti. Então, amados, agora o Senhor ministrou fortemente esse final de semana no meu coração sobre tempo. Então, vamos para o livro que fala muito, conhecido, mas aprofundando um pouquinho mais, no livro então de Eclesiastes. Quem escreveu foi Salomão, filho de Davi, conhecido na época como um dos homens, mais sábios. Então, aqui ele diz no capítulo 3, para tudo há uma ocasião certa. Repetindo, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. E aí mais adiante, no versículo 14 do capítulo 3, diz assim: sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Aquilo que é, já foi, e o que será, já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Então, eu quero trazer aqui, nesse versículo, nesse último, há um tempo atrás, na minha vida, eu estava vivenciando momentos que volta e meia retornavam, situações que aconteciam e que eu muito tempo reprovei, Vinha aquela situação, vinha aquela prova, o Senhor sempre do meu lado ali torcendo, como Ele torce por cada um de nós para que a gente seja aprovado, e muitas vezes eu era reprovada na mesma prova. Por quê, amados? Porque nós estamos em constante processo de crescimento espiritual, Mas tem áreas da nossa vida que lá atrás, quando nós aceitamos Jesus, nós iniciamos um processo, uma caminhada de restauração, tá? E nesse processo dessa caminhada, tem áreas da nossa vida que nós precisamos deixar o Senhor lapidar, tirar, limpar, purificar, santificar. E esse processo ele é diário e ele é construído conforme nós vamos permitindo o fluir do Senhor. Tem lá no livro de Isaías 54, quando o Senhor ele diz... Antes vamos um pouquinho antes. Salmo 139 diz assim, que antes que os teus dias fossem contados aqui na terra, o Senhor já tinha todos eles escritos no livro da vida. Quer dizer, o Senhor, ele tem os nossos dias já determinados de forma perfeita, uma história linda, Vamos só trazer um parênteses. Não é livre de problemas, não é livre de desafios, não é livre de sofrimentos. Mas o Senhor tem uma história para a tua e para a minha vida. Ponto. É uma verdade, é uma promessa. Promessa de vida e não de morte. Promessas de dar um futuro de esperança e não de desgraça, conforme a palavra de Deus fala lá em Jeremias 29:11. Voltando para Isaías 54, o Senhor ele diz que os planos que Ele tem para nós, quando Ele diz assim, estica a tua tenda, estica as cordas, as estacas, Ele está dizendo, o plano que eu tenho para vocês é algo grande. É que vocês permitam eu crescer dentro de vocês para que eu possa literalmente esticar e vocês poderem crescer e avançar em todas as áreas da vida de vocês. Mas tem uma frase que Ele usa e que eu já usei aqui em outros devocionais, que Ele diz assim, não o impeça, não impeça. Então, nós muitas vezes é que impedimos
o agir, o fluir do Senhor na nossa vida. Quando essas questões que já aconteceram lá atrás, elas tornam a acontecer para que nós possamos o quê? Ser aprovados, para que nós possamos deixar Deus trabalhar em nós. Jeremias, ele fala que havia um homem que ele precisou descer à casa do oleiro. Esse oleiro é a representação de Deus. Ele viu aquele homem, né, moldando aquele vaso de barro nas mãos, que somos nós. Quando nós nos submetemos à vontade de Deus, nós vamos o quê? Nas mãos desse oleiro, naquele pai que tem um plano perfeito e que precisamos deixar o quê? A permissão dele, o fluir dele, o agir dele, a cura dele, a restauração dele, o restituir dele na nossa vida. Para isso nós precisamos nos submeter, nos humilharmos, né? Negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir Jesus. Essa é a nossa caminhada. Então, amados, quando certas situações que lá atrás, então, nós fomos reprovados e que muitas vezes são áreas em que o mal mesmo, o inimigo das nossas almas que veio para matar, roubar e destruir, ele ainda tem acesso. Por quê? Porque aquilo ainda a gente era escravo, era uma área de pecado, era uma área de falha. Agora nós não somos mais escravos do pecado, mas o Senhor, ele quer o quê? Nos libertar, ele quer que nós possamos ser aprovados para que o mundo espiritual veja, ó, essa área tu não tem mais vez, essa área é Cristo reinando completamente em mim, né? É o entregar totalmente o coração ao Senhor. Então, quando chega a certas áreas, certas situações, certos desafios que tornam a acontecer, o Senhor, ele quer que nós saiamos aprovados, né? E qual é a tua situação, qual é o desafio que hoje, ao eu trazer isso, você consegue? Bajo, é verdade, tem uma área que volta e meia essa situação acontece e eu não mudo a minha reação, eu sempre reajo da mesma maneira. Então é nessa área que o Senhor está falando contigo e que Ele falou comigo, e Ele está ministrando conosco, para que nós sejamos o quê? Aprovados, para que nós possamos passar de nível, para que nós venhamos a receber todas as bênçãos que Ele tem guardada para a nossa vida, que muitas vezes estão o quê? Guardadas, estão ali, as comportas estão ali segurando para ser derramadas, mas eu e tu precisamos o quê? Mudar algumas atitudes, alguns comportamentos, para que a gente possa se posicionar diante do mundo espiritual, aonde nós venhamos a viver em obediência e o Senhor possa construir em nós tudo o que Ele tem planejado. E aí, onde é que entra o tempo? O tempo entra aqui. Se há para tudo uma ocasião certa, se há para tudo um tempo certo debaixo do céu para a tua e para a minha vida, em alguns momentos a gente tem que fazer essa análise. Se Deus determinou o tempo do nosso nascimento, só Ele sabe o tempo da nossa ressurreição com Ele. Aí vem o tempo de plantar. O que eu e tu temos plantado? O que eu e tu temos plantado nessa caminhada? Porque a plantação é livre, mas a colheita ela não é livre. A colheita ela é o resultado do que eu e você estamos plantando. Lá em Salmos fala, né, que alguns vão plantar alguns vão estar plantando com lágrimas, mas vamos colher com cânticos de alegria trazendo seus feixes. Quando o salmista está falando sobre isso, muitas vezes nós estamos o quê? Plantando com lágrimas em oração, em clamor, em jejum, em adoração, buscando a presença, buscando a obediência, buscando se submeter, mortificando a nossa carne. Esse é o processo, para que a gente possa ter o tempo da colheita que vai acontecer também. Ele fala que há um tempo de arrancar também o que se plantou. Tem coisas que é isso, eu vou ter que tirar. Vou ter que me livrar, vou ter que tirar da minha vida, retirar, remover, né, aquela erva daninha, aquilo que já não está me fazendo bem, seja uma relação, uma amizade, seja qualquer coisa que o Senhor está falando contigo. O que precisa hoje ser arrancado, ser tirado dessa plantação, que não cabe mais para ti plantar isso. Isso não cabe mais agora para essa nova vida que tu recebeu em Cristo Jesus. Porque o Senhor quer te dar vida. Não há mais espaço para a morte, não há mais espaço para a treva. Entende? Então vamos deixar o Espírito, né, ir ministrando. E depois ele diz assim, né, tempo de matar e tempo de curar. Né? Matar não é matar como, né, matar alguém, não. É matar, é mortificar o nosso eu. Né? Quando a gente olha lá para o Novo Testamento, né, o que Jesus ele fala? Essa mortificação da carne, né? O abandonar o velho homem. Ele diz lá no finalzinho do Getsemane, o espírito está pronto, mas a carne é fraca.
Vigia, ora. O que precisa ainda ser mortificado da tua carne, né? Como o salmista Davi fala também, né? Lá no finalzinho do Salmo 139, sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algo que te ofende, algum caminho mau, e me conduza ao caminho. Me convence, Senhor, do erro, do pecado que de repente nem eu estou enxergando, né? Me revela. Então esse é o matar, para que venha o tempo de cura, o tempo de derrubar, tempo de construir, né? Nós somos esse vaso nas mãos do Senhor. Muitas vezes o Senhor ele tem que desconstruir coisas que nós construímos sem a consulta de Deus, sem pedindo a direção dele, sem a decisão tomada na vontade dele, mas por nós mesmos. Então tem coisas que têm que ser desconstruídas para que o Senhor venha construir algo novo, tá? Ele também fala o tempo de chorar e tempo de rir. Jesus não disse, depois que vocês me receberem é só riso. Não. Nós também estamos aqui, vamos passar pelos momentos de aflições, mas nele nós vamos encontrar o bom ânimo para passar por aquele processo. Vai ter um tempo de prantear, um tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de juntá-las, né? Tempos que a gente vai ter que espalhar algumas coisas na nossa vida, né? Tirar, e vai ter um momento que a gente vai ajuntar, tempo que a gente vai ter que se afastar, tempo que a gente vai se aproximar. Né? Ele diz assim, tempo de procurar e tempo de desistir, né? Tempo que a gente vai ter que procurar pessoas, se aproximar delas, amar, pedir perdão, liberar perdão, mas tempos que também eu tenho que deixar a pessoa aí, entendendo que é Deus tirando do meu caminho. Tempo de guardar e tempo de jogar fora, isso é muito importante, amados. Vamos abrir as gavetas, os armários, né? No físico, agora vamos trazendo para uma questão física aqui dentro da nossa casa, abrindo, vamos olhar o que tem, né? Sempre que eu abro uma gaveta, sempre tenho que botar fora, sempre tem um lixo, sempre tem um entulho. Então, como é importante estarmos fazendo isso no físico para que a nossa casa seja um ambiente limpo, organizado, harmonioso, mas nós precisamos também fazer isso internamente, né? O que eu preciso botar fora? O que eu tenho que tirar? Qual é o entulho? Qual é o lixo que eu estou guardando na minha alma, no meu pensamento? O que está acontecendo aí? Pedir para o Espírito me revelar. Tempo de rasgar e tempo de costurar, né? Tempo de calar e tempo de falar. Às vezes a sabedoria é nós ficarmos calados do que falar e falar alguma coisa que depois a gente vai se arrepender. Tempo de amar e tempo de odiar. Esse odiar não é odiar que eu tenho ódio, né? Mas vai ter um momento que a gente precisa amar, mas vai ter momentos que a gente vai precisar também daquele tempo, sabe? Acalmar a alma, né? Então há um tempo de lutar e um tempo de viver em paz. Nós vivemos todos os dias os processos das batalhas aqui, né? Todo dia estamos em guerra nesse mundo. Mas muitas vezes as batalhas elas dão uma aliviada, né? Nós estamos com a espada empunhada, mas o Senhor nos permite viver momentos de paz, de tranquilidade para a glória dele. E aí mais adiante aqui, o salmista fala algo muito precioso. Ele diz assim, lá no Eclesiastes 11, no versículo 5, ele diz assim, assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Aqui para mim, assim, é um versículo que eu amo, porque ele diz assim, a gente não conhece o caminho do vento, a gente sente agora o vento batendo aqui do meu lado direito, mas daqui a pouquinho ele muda a direção, eu não sei. Por quê? Porque eu sou limitado, eu só vejo aqui o agora. Assim como o Senhor, ele traz algo tão complexo que ele diz assim, assim como tu também não sabe, como no corpo de uma mulher, né, não pode compreender como um bebê é formado, né? Nem como o corpo é formado dentro do ventre de uma mulher. Né? Às vezes a gente vai ali, hoje a gente tem um pouquinho a mais, e que chego lá, me lembro do meu primeiro filho, cheguei lá, ele tinha 1 centímetro. Dava para ver, daquela sementinha dava para ver uma cabecinha ali e tinha um tronquinho minúsculo, né? 1, 2 centímetros, era bem pequenininho assim, era, né? Não tinha nada ainda. Mas depois tu começa a ver a perfeição do Criador, que é os dedinhos, é as unhas, é os detalhes, é a boca, é o nariz, é a orelhinha, é tudo, é detalhado, é desenhado, é perfeito, né? Maravilhoso. E aí a gente não entende, porque
Deus é Deus, Ele é soberano, Ele é o Criador, Ele faz tudo perfeito, maravilhoso, né? De forma linda, que depois a gente vê esses bebês lindos no nosso colo. E Ele está dizendo aqui que tu não sabe como é feito, né? Assim como a gente não sabe as obras do Criador. Às vezes acompanho minha mãe em algum médico, o médico ele trata só do joelho, o outro trata só do pé. Ele faz 5 anos de medicina e depois ele faz o resto da vida trabalhando, estudando em cima só do pé. Só do pé. O outro vai estudar só o joelho. E é uma complexidade que eles passam uma vida estudando e estão sempre aprendendo. E tu imagina Deus que criou esse corpo maravilhoso, né? Então nós não conseguimos compreender as obras do Criador de todas as coisas, mas Ele diz que tudo que Ele faz é bom, é perfeito e é agradável. E enquanto isso, lá nos Salmos 90, que esse ano eu recebi 2 vezes essa palavra, o salmista diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. É uma oração que eu e você precisamos fazer todos os dias. Senhor, me ajuda, me ensina a contar os meus dias para que o meu coração alcance sabedoria que vem do alto, em nome de Jesus. Amém, queridos? E só para terminar aqui, eu quero compartilhar algo que diz aqui. Não se esqueça disso, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, enquanto esperamos, essas coisas, que nós estejamos buscando a perseverança no Senhor diária, sabendo que o Senhor Ele é fiel para cumprir tudo o que Ele prometeu, e Ele não é homem para se arrepender, e nem filho do homem, para Ele poder realmente se arrepender daquilo que Ele nos prometeu. Ele é fiel, amados. Ele é fiel, apesar da nossa infidelidade. O Senhor, Ele permanece fiel. Então, que o Senhor te abençoe, te guarde e que possamos esperar no Senhor com paciência, assim como Ele é paciencioso conosco, sabendo que o tempo dele é perfeito. E se tu não recebeu, se tu ainda está aguardando, se tu está orando por algo que ainda não ocorreu, lembra que o teu coração, ele está sendo preparado. O teu coração, enquanto tu ora pela situação, enquanto tu ora por alguém, enquanto tu ora por, de repente, esse momento passar, o teu coração está sendo transformado, gerando maturidade espiritual para receber a resposta que tu tanto espera no Senhor. Mas aguarde com paciência, porque Ele é fiel e poderoso e fará infinitamente além do que tu possas pedir ou pensar. Amém? Que Deus te abençoe.